Sai da minha porta. A voz ecoou pelo hall de mármore do condomínio. Dona Maria deu um passo para trás. Suas mãos seguravam um prato vazio contra o peito. O homem de terno cinza bloqueou a entrada com o corpo. Ela abriu a boca para falar, mas ele ergueu a mão. Isso aqui não é favela. Vai pedir esmola em outro lugar. Ela baixou os olhos. Virou-se devagar. Suas chinelas gastas arrastaram no piso brilhante. Os moradores que passavam desviaram o olhar. Uma mulher segurou a bolsa com mais força. Um homem acelerou o passo. Ninguém disse nada. Ninguém fez nada. O homem voltou para dentro do prédio satisfeito. Ajeitou a gravata. Respirou fundo. Mas ele não sabia. A câmera de segurança do condomínio registrou cada segundo daquela humilhação. Cada palavra, cada gesto. E as imagens chegariam exatamente onde ele menos esperava. Dona Maria tinha 68 anos. Viúva há quase 15. Morava sozinha num quartinho alugado nos fundos de uma casa antiga no bairro de Mangabeira. O marido tinha sido pedreiro. Trabalhou a vida inteira carregando peso. Morreu de infarto aos 53. Não deixou pensão, não deixou poupança. Deixou apenas 3 filhos que ela criou sozinha. Lavando roupa, passando, limpando casas, fazendo faxina em escritórios. Ela sustentou aquela família com as próprias mãos. Os filhos cresceram, arrumaram empregos, casaram, foram embora. Um para São Paulo, outro para o Rio, a filha para Brasília. Ligavam de vez em quando, mandavam dinheiro quando podiam. Mas a vida é corrida, as contas apertam. E aos poucos as ligações foram ficando mais raras, o dinheiro mais escasso. Maria entendeu, nunca cobrou, nunca reclamou, apenas continuou vivendo. Sobrevivia de pequenos trabalhos, lavava roupa para vizinhos, passava quando as dores nas costas permitiam. Às vezes cuidava de crianças, ganhava R$ 20 aqui, 30 ali. Juntava moedas no pote de vidro, comprava o arroz, o feijão, o pão, o café. Pagava o aluguel de R$ 200, a conta de luz que vinha sempre alta e ia levando. Mas nos últimos meses, as dores nas pernas pioraram, varizes grossas subiam pelas panturrilhas, inchaço nos tornozelos. Cada passo doía. Os trabalhos sumiram. As vizinhas arrumaram gente mais nova, mais rápida. As mães preferiram babás com mais disposição. O dinheiro acabou. O pote de moedas ficou vazio. E a fome começou a apertar de verdade. Naquela manhã, ela acordou sem nada na geladeira. O estômago roncava desde a noite anterior. Ela bebeu água da torneira. Tentou enganar a fome. Não funcionou. Olhou para o prato limpo em cima da pia. Guardou na sacola de pano. E saiu caminhando. Passou por 3 lugares antes de juntar coragem. A padaria da esquina, o restaurante popular, a lanchonete do posto. Mas não conseguiu entrar em nenhum. A vergonha pesava mais que a fome, até que viu o condomínio Jardim Atlântico. Ficava na avenida principal, 5 torres, 30 andares cada, fachada de vidro espelhado, portaria com ar-condicionado, carros importados entrando e saindo. Ela parou na calçada, observou de longe. Viu gente bem vestida carregando sacolas de supermercado, marmitas térmicas, caixas de pizza. Pensou que talvez, só talvez, alguém tivesse pena, alguém desse um prato de comida, qualquer coisa. Ela esperou o porteiro se distrair com um entregador. Respirou fundo, subiu a rampa até a entrada social, entrou no hall de mármore, e foi quando Ricardo a viu. Ele tinha vindo de São Paulo fazia apenas 2 meses, fugindo, tentando esquecer, recomeçar longe de tudo. Longe de todos. O casamento havia desmoronado de um dia para o outro. 6 anos juntos, 3 de casados, planos, sonhos, apartamento comprado no nome dos 2. E tudo ruiu numa tarde de quinta-feira. Ele chegou mais cedo do trabalho. Queria fazer surpresa. Comprou flores, vinho. Subiu as escadas em silêncio. Abriu a porta devagar.
e ouviu os sons vindos do quarto. Vozes, risadas, gemidos. Empurrou a porta do quarto e viu a esposa, o personal trainer que ela tinha contratado 3 meses antes, a cama que eles dividiam, as roupas espalhadas pelo chão. Ela gritou, tentou explicar, pediu desculpas, disse que tinha sido um erro, que não significava nada. Mas Ricardo não ouviu mais nada, saiu do apartamento, dirigiu sem rumo. E quando voltou no dia seguinte para pegar suas coisas, a vergonha tinha se transformado em raiva. Raiva dela, do personal trainer, de si mesmo por não ter percebido, dos amigos que talvez soubessem, dos vizinhos que deviam ter visto o carro do homem estacionado ali tantas vezes. Raiva de tudo e de todos. Pediu divórcio. Vendeu sua parte do apartamento por qualquer preço. Quando a empresa ofereceu transferência para a filial do Nordeste, ele aceitou na hora, fez as malas, comprou passagem e partiu sem olhar para trás. Chegou em Natal, numa tarde de agosto, alugou um apartamento no Jardim Atlântico, 30º andar, vista para o mar, móveis novos, tudo impessoal, tudo vazio. Começou a trabalhar na segunda-feira seguinte, reuniões, projetos, metas, mas a raiva veio junto. E naquela manhã, quando viu a velha senhora com o prato na mão, ele descontou tudo, toda a humilhação, toda a dor, toda a amargura. Ele despejou em cima de uma mulher que nunca tinha feito nada contra ele, uma mulher que só queria comer. Maria saiu do condomínio com as pernas trêmulas, a vergonha queimava o rosto, as lágrimas embaçavam a vista. Ela desceu a avenida de cabeça baixa, passou pela praça onde costumava levar os filhos para brincar, pela feira onde comprava verdura com o dinheiro contado, pela igreja onde ia toda semana pedir força. Voltou para casa sem olhar para ninguém, trancou a porta, sentou na cama estreita e chorou em silêncio. Ninguém viu suas lágrimas, ninguém ouviu seus soluços, mas a câmera tinha visto tudo. O segurança do condomínio chamava-se Antônio, 53 anos, cabelo grisalho, bigode aparado, 22 anos de profissão. Ele conhecia Maria do bairro. Ela lavava roupa para a cunhada dele, uma mulher trabalhadora, honesta, que tinha criado 3 filhos sozinha depois que o marido morreu, que nunca pediu nada a ninguém, que vivia com dignidade mesmo na pobreza. E quando viu as imagens da câmera da entrada social naquela tarde, sentiu algo queimar no peito. Indignação, revolta, vergonha por não ter impedido aquilo. Ricardo humilhando a velha senhora. A voz alta ecoando pelo hall, o gesto agressivo afastando ela, a indiferença gelada. Os outros moradores passando reto, ninguém fazendo nada. Antônio salvou o vídeo no pendrive. Guardou-o no bolso do uniforme e esperou o momento certo. Ele sabia que não podia deixar aquilo passar, não dessa vez. E você, o que faria nessa situação? Deixe nos comentários o que você faria. 2 dias depois, ele descobriu algo. Conversando com outros seguranças, trocando informação. Ricardo trabalhava numa empresa de tecnologia, grande, moderna, escritório no bairro de Petrópolis, com políticas rígidas de conduta e ética profissional. Antônio conhecia um primo que trabalhava no setor de limpeza daquela empresa. Limpava os escritórios toda noite. Conhecia gente do RH, conhecia os caminhos. Antônio mandou o vídeo para ele pelo WhatsApp. Explicou a situação. Pediu que entregasse ao departamento certo. O primo entregou na segunda-feira de manhã. Deixou um pendrive na mesa da coordenadora de recursos humanos, com um bilhete simples: funcionário do Jardim Atlântico, câmera de segurança, conduta inadequada. A coordenadora assistiu ao vídeo 2 vezes, chamou a diretora. Assistiram juntas mais 3 vezes. Checaram o cadastro. Confirmaram que era Ricardo Silva, analista sênior, transferido de São Paulo há 2 meses, bom desempenho. Sem reclamações até então. Na manhã seguinte, o diretor de recursos humanos chamou Ricardo na sala. Uma sala pequena, mesa de vidro, 2 cadeiras, porta fechada.
Ele colocou o vídeo na tela grande sem dizer nada. Ricardo sentiu o sangue gelar quando se viu na tela. A voz dele gritando, o dedo apontado, a velha senhora recuando. Ele quis desviar o olhar, mas não conseguiu. Assistiu tudo até o fim. O silêncio depois do vídeo foi pior que qualquer grito. Tem algo a dizer? A voz do diretor era calma, mas firme. Ricardo tentou explicar. As palavras saíram atropeladas, nervosas. Disse que estava passando por um momento difícil, que tinha vindo de um divórcio complicado, que não era assim normalmente, que tinha sido um dia ruim, que estava arrependido. O diretor ouviu tudo em silêncio. Mãos cruzadas sobre a mesa, olhar fixo. Quando Ricardo terminou, ele esperou alguns segundos. Depois falou. A empresa tem um código de ética. Todos assinam quando entram. O senhor leu? Li. Então sabe que representamos nossa marca dentro e fora daqui. Que nossos valores incluem respeito, empatia, responsabilidade social. Esse comportamento não condiz com nada disso. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu vou ser demitido? Sim, com justa causa, por quebra de conduta ética. Mas eu posso mudar. Posso pedir desculpas para ela. Posso... A decisão já foi tomada. Recursos Humanos vai processar sua saída hoje mesmo. O senhor tem 1 hora para recolher seus pertences e entregar o crachá. Ricardo saiu da sala sem olhar para ninguém. Sentiu os olhares dos colegas. Alguns já sabiam. A notícia tinha corrido rápido. Ele pegou a caixa de papelão que o RH tinha deixado na mesa dele. Guardou o porta-retrato, o mouse, a caneca, o bloco de notas, coisas sem importância. Entregou o crachá na recepção. Desceu de elevador e saiu do prédio. Entrou no carro, fechou a porta e sentiu a raiva explodir de novo. A mesma raiva de quando descobriu a traição. A mesma sensação de injustiça, de que o mundo conspirava contra ele, de que nada dava certo, de que todo mundo era contra ele. Dirigiu sem rumo, passou pela orla, pela ponte, pela avenida comercial, parou num bar de esquina. Um lugar simples, mesas de plástico, cerveja em garrafa, homens de boné jogando sinuca. Pediu uma dose de cachaça. Virou de uma vez, pediu outra e mais outra. O sol estava se pondo quando ele voltou para o carro. A cabeça girava, as pernas bambas. Ele ligou o motor, saiu dirigindo. Rápido demais, sem cuidado, virou uma esquina brusca. A roda dianteira subiu na guia alta com um barulho seco. O pneu estourou. O carro parou na calçada com metade em cima do meio-fio. Ricardo desceu cambaleando. Olhou para o pneu arriado. Chutou com força. Gritou palavrões para o nada. Chutou de novo. Sentiu dor no pé. Não ligou. Deixou o carro ali mesmo com as chaves na ignição e saiu andando pela rua sem rumo. Caminhou sem saber para onde ia, sem ligar para nada, sem pensar em nada, apenas andando. As ruas foram mudando, as casas ficaram menores, os muros mais baixos, as luzes mais fracas, os postes mais espaçados. Quando percebeu, estava num bairro que não conhecia, ruas estreitas, silêncio pesado, cachorro latindo ao longe, nenhum carro passando. Foi quando viu os 4 homens. Eles saíram de um beco lateral, jovens, magros, bermudas largas, bonés virados para trás, olhos duros. Um deles segurava algo na cintura, algo que brilhou sob a luz fraca do poste. Ricardo parou. Quis voltar, mas eles já estavam perto. Muito perto. Passa tudo aí, chefe. A voz era calma, quase educada, mas o tom não deixava dúvida. Ricardo sentiu o coração disparar. O álcool evaporou da cabeça num segundo. Ele tirou a carteira do bolso com mãos trêmulas. O celular do outro bolso, o relógio do pulso, entregou tudo. Um deles olhou para os pés. O sapato também. Ricardo olhou para baixo. Sapatos sociais, marrom, couro legítimo, caros, comprados em São Paulo. Ele se abaixou. Desamarrou os cadarços, tirou um, depois o outro, entregou. Ficou ali descalço no asfalto quente. Os homens conferiram tudo.
Abriram a carteira, pegaram o dinheiro, os cartões, jogaram a carteira vazia no chão, ligaram o celular, viram que tinha senha, desligaram, guardaram mesmo assim. Sumiram no mesmo beco de onde vieram. Ricardo ficou ali, descalço, sem nada, sozinho. Sentiu as pernas fraquejarem, sentou no meio-fio, colocou a cabeça entre as mãos e pela primeira vez desde que saiu de São Paulo sentiu medo, medo real, de verdade. Levantou depois de alguns minutos, ou talvez horas, não sabia. Começou a caminhar de novo, os pés doíam no asfalto, pedras pequenas machucavam. Ele mancava. Tropeçou numa rachadura, caiu de joelhos, levantou, caminhou mais. As ruas pareciam não ter fim. Todas iguais, todas vazias. Tropeçou de novo. Dessa vez não conseguiu se equilibrar. Caiu de lado, bateu o ombro no chão. Tentou levantar, mas as forças tinham ido embora. O álcool voltou a fazer efeito, a cabeça pesou. Ele deitou ali mesmo, na calçada, fechou os olhos e apagou. O barulho do motor vinha de longe, cada vez mais perto, mais alto, mais rápido. Ricardo estava deitado no meio da rua, desacordado, braços abertos, pernas tortas. O carro vinha em alta velocidade, farol alto cortando a escuridão, música no talo, batida pesada. O motorista não viu ou não ligou. E foi quando Maria apareceu. Ela voltava da casa de Dona Socorro, uma vizinha 2 ruas adiante. Tinha lavado 3 trouxas de roupa em troca de um prato de comida e R$ 15. Vinha pela calçada com a sacola de pano no ombro, cansada, pés inchados. Quando viu o vulto no chão, parou, olhou melhor. Reconheceu o terno cinza mesmo sujo e amassado. Reconheceu o rosto mesmo na penumbra. Era ele, o homem que a humilhou no condomínio, o homem que a expulsou, que gritou com ela, que a chamou de pedinte. O carro se aproximava, rápido, muito rápido. Maria ouviu o motor, virou a cabeça, viu os faróis, calculou a distância. Não dava tempo de gritar, não dava tempo de pensar. Ela largou a sacola, correu. As pernas doíam, mas ela correu. Agarrou Ricardo pelos braços, puxou com toda a força que ainda tinha no corpo. O corpo dele era pesado, muito pesado. Ela puxou mais, usou as costas, as pernas, tudo. Ricardo deslizou pelo asfalto. Ela puxou de novo. O carro passou raspando. O vento bateu no rosto dela. O espelho retrovisor quase acertou sua cabeça. O motorista nem freou, nem olhou para trás. Seguiu em frente, deixando apenas o barulho do som se afastando. Maria ficou ali, ajoelhada ao lado dele, respirando fundo, o coração disparado, as mãos tremendo. Ricardo abriu os olhos devagar, piscou, tentou focar, viu o rosto dela acima do seu, cabelo grisalho, rugas fundas, olhos cansados, e não entendeu nada. O quê? O que aconteceu? A voz dele saiu fraca, confusa. Maria limpou a testa com as costas da mão. Você quase morreu. Um carro quase te atropelou. Ricardo tentou se sentar. A cabeça girou. Ele gemeu de dor. Maria segurou o braço dele. Devagar. Você bebeu? Ele fez que sim com a cabeça. Sentiu vergonha. Vergonha de estar ali. Vergonha de ser salvo por ela. Pela mulher que ele humilhou. Por que você me ajudou? Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Porque eu não deixo ninguém morrer na rua, nem quem me tratou mal. Ela o ajudou a levantar. Ele cambaleou. Apoiou-se nela. Uma velha de 68 anos sustentando um homem de 42. Ela passou o braço dele sobre os ombros e começaram a caminhar. A casa de Maria ficava a 6 quadras dali. 6 quadras que pareceram 6 quilômetros. Ela parava a cada esquina, deixava ele respirar, seguia em frente, ele tropeçava, ela segurava, um passo de cada vez. Chegaram finalmente. Um portão de ferro enferrujado, um corredor lateral estreito, um quartinho nos fundos, porta de madeira descascada, janela pequena com grade, piso de cimento manchado. Maria ajudou Ricardo a sentar na única cadeira.
Pegou um copo de plástico, encheu de água da torneira. Ele bebeu devagar. Ficaram em silêncio por um tempo. Maria acendeu uma vela. A luz fraca iluminou o cômodo. Uma cama de solteiro encostada na parede. Um fogão de 2 bocas. Uma geladeira pequena e velha fazendo barulho. Uma prateleira com pratos desemparelhados. Uma cortina separando um cantinho onde ficava o banheiro. Ricardo olhou ao redor. Viu a pobreza, a simplicidade, a dignidade. E sentiu algo quebrar dentro dele. Por que você me ajudou? Ele repetiu a pergunta. Precisava entender. Maria sentou na beirada da cama. Porque eu não deixo ninguém morrer, nem quem me fez mal. Mas eu te humilhei, eu te expulsei. Eu sei o que você fez. O tom dela não tinha raiva, não tinha rancor, apenas cansaço. Ricardo baixou a cabeça. Me desculpa. Maria não respondeu. Levantou. Foi até uma bacia velha. Molhou um pano. Voltou. Limpou o rosto dele. As mãos sujas, os pés machucados. Ofereceu o resto da comida que tinha ganhado. Arroz, feijão, um pedaço de frango. Ele comeu em silêncio. Cada garfada doía na garganta, não de dor física, mas de vergonha. Quando terminou, ele começou a falar. Precisava falar. Precisava tirar aquilo de dentro. Contou tudo. A traição da esposa, o personal trainer, a humilhação, a mudança para o Nordeste, a raiva que carregava, a demissão hoje, o acidente, o assalto e finalmente a humilhação que ele mesmo causou. Eu descontei em você. Você não tinha nada a ver. Você só queria comer. E eu fui cruel. A voz dele falhou. Os olhos encheram. Maria ficou quieta, ouvindo, não julgando, apenas ouvindo. Quando ele terminou, ficaram em silêncio de novo. Me desculpa. Eu sinto muito, muito mesmo. Ricardo chorou. Chorou como não chorava desde criança. Soluços fundos, lágrimas quentes. Todo o peso de meses de raiva e dor desabando de uma vez. Maria estendeu a mão. Tocou o ombro dele. Eu perdoo. 2 palavras, simples, verdadeiras, mas que mudaram tudo. Ricardo dormiu no chão naquela noite. Maria deu a ele um cobertor velho, 2 travesseiros pequenos. Ela ficou na cama, apagou a vela e ficou ouvindo a respiração dele ir se acalmando até virar ronco leve. Acordou cedo, 5:30 da manhã. Acendeu o fogão. Fez um café ralo com o resto do pó que tinha. Esquentou pão velho na chapa. Dividiu com ele. Ricardo acordou com o cheiro. Sentou, agradeceu. Comeram juntos em silêncio. Depois conversaram. Ele perguntou sobre a vida dela. Ela contou. Os filhos que foram embora. O marido que morreu. Os trabalhos que fazia. As dores que sentia. A fome que apertava. Contou sem autopiedade. Apenas contando. E mesmo assim você me salvou. Porque guardar rancor só machuca a gente mesmo. Já sofri demais na vida. Não vou sofrer mais por causa de ódio. Ricardo ficou 3 dias na casa de Maria. Ela cuidou dele. Arrumou roupas emprestadas com um vizinho. Um bermuda velha. Uma camisa desbotada. Chinelo de dedo. Ajudou ele a fazer boletim de ocorrência no posto policial. A cancelar os cartões pelo telefone da vizinha, a pedir segunda via dos documentos. No 3º dia, ela disse que tinha alguém para ele conhecer. A sobrinha dela, Luana, 34 anos, professora de escola municipal. Morava 2 ruas adiante numa casa alugada. Maria mandou recado. Luana apareceu na hora do almoço. Quando ela entrou pela porta, Ricardo sentiu algo diferente. Ela tinha olhos castanhos, cabelo cacheado preso num rabo de cavalo, sorriso tímido, voz calma. Usava uma blusa simples e uma calça jeans desbotada. Nada de especial, mas havia algo nela, uma luz, uma paz. Conversaram na varanda minúscula, sentados em bancos de plástico. Sobre tudo, sobre nada. Luana contou sobre os alunos do 4º ano,
sobre as dificuldades da profissão, sobre os materiais que faltavam, sobre os sonhos que ainda tinha de fazer mestrado, de melhorar a educação, de fazer diferença. Ricardo a ouviu sem pressa, fez perguntas, riu de histórias engraçadas dos alunos, compartilhou sobre o trabalho dele em tecnologia, ou o trabalho que tinha, e percebeu que fazia meses que não sentia aquilo. Interesse genuíno, leveza, vontade de conhecer alguém de verdade, sem máscaras, sem jogos. Luana trouxe uma marmita que tinha feito, frango assado, arroz, salada. Comeram juntos, riram de coisas simples, uma piada boba, um comentário sobre o calor. E quando ela foi embora, Ricardo ficou olhando a rua vazia por um tempo. Maria sentou ao lado dele. Ela é especial. É, muito. Você vai embora? Ricardo suspirou. Preciso voltar para São Paulo, resolver as coisas, buscar minhas coisas, ver o que faço agora. Mas... Ele não terminou a frase. Maria entendeu. Havia algo que estava começando. Algo frágil, incerto, mas real. No dia seguinte, Ricardo conseguiu dinheiro emprestado com um antigo colega de São Paulo. Fez transferência pelo aplicativo da vizinha, comprou uma passagem de ônibus. Maria foi com ele até a rodoviária. Luana também. Eles ficaram ali, os três, no saguão barulhento. Gente correndo, anúncios no alto-falante. Em silêncio por um momento. Obrigado por tudo. Você me salvou, de verdade, não só da rua, mas de mim mesmo. Ricardo abraçou Maria, sentiu os ossos frágeis dela, a força que ainda existia, as mãos calejadas nas costas dele. Ela deu tapinhas leves. Vai com Deus e volta diferente. Depois, ele olhou para Luana. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Posso te ligar? Pode, eu vou ficar esperando. Ele subiu no ônibus, achou o lugar perto da janela, acenou. Elas acenaram de volta. O ônibus saiu devagar. Ele ficou olhando até elas virarem pontos pequenos, depois sumirem. Maria e Luana ficaram vendo o ônibus desaparecer na avenida. A tia segurou a mão da sobrinha. Ele é um bom homem, só estava perdido. Eu sei, tia. Vi nos olhos dele. E você? Luana olhou para o céu azul, para as nuvens brancas. Eu vou esperar, ver o que acontece, sem pressa, sem cobrar nada. As semanas passaram devagar. Ricardo voltou para São Paulo. Ficou na casa de um amigo os primeiros dias. Procurou emprego, fez entrevistas. 5, 10, 15. Algumas foram bem, outras mal. Mas ele não desistiu. E todas as noites ligava, falava com Luana, às vezes com Maria também. Contava sobre o dia, ouvia sobre o dia delas e aos poucos foi entendendo algo importante. A pior coisa que lhe aconteceu tinha sido também a melhor. Ser expulso da empresa, perder tudo, ser assaltado, quase morrer, encontrar Maria, ser perdoado, conhecer Luana. Tudo isso o transformou, quebrou a raiva. Abriu espaço para outra coisa, gratidão, humildade e talvez amor. Maria voltou à sua rotina. As dores nas pernas continuavam. Os bicos ainda eram poucos, mas algo tinha mudado. Ricardo mandava um dinheiro todo mês, não muito, 200, 300 reais, mas o suficiente para ela comprar comida, pagar o aluguel, viver com dignidade. Ela nunca pediu. Ele nunca deixou de mandar, e sempre que ligava dizia a mesma coisa. A senhora me ensinou que a gente pode recomeçar, sempre. Maria sorria do outro lado da linha. Você aprendeu sozinho, eu só te tirei da rua. A senhora fez muito mais que isso, muito mais. 3 meses depois, Ricardo conseguiu um emprego novo. Empresa menor que a anterior, salário mais baixo, mas honesto. Ele trabalhou duro. Chegava cedo, saía tarde, juntou dinheiro, pagou o amigo, alugou um apartamento pequeno e começou a planejar algo. Luana esperava, sem cobrar, sem pressionar, apenas esperando. Eles conversavam todos os dias.
Às vezes por horas, às vezes só alguns minutos, mas nunca deixavam de falar. Ele contava sobre os projetos, ela sobre os alunos. Riam juntos, ficavam em silêncio juntos. E isso bastava. E quando Ricardo perguntou se podia visitá-la no fim do ano, ela disse que sim, que estaria esperando. Maria observava tudo de longe, com aquela sabedoria silenciosa de quem viveu muito. Ela sabia que algumas histórias não terminam rápido, que o amor verdadeiro precisa de tempo, de cuidado, de paciência, que pressa estraga, que pressão afasta e que às vezes a maior lição não vem de quem ensina, mas de quem perdoa. Ricardo ainda não sabia o que o futuro guardava. Se conseguiria construir algo com Luana, se voltaria para o Nordeste de vez, se finalmente encontraria paz. Mas ele sabia uma coisa: tinha sido salvo, não só da morte na rua, mas da morte que acontece por dentro, quando a gente perde a capacidade de ver o outro, de sentir empatia, de reconhecer a própria humanidade. Maria lhe devolveu isso, com um gesto simples, com perdão imerecido, com a decisão de salvar quem a humilhou, e agora cabia a ele honrar aquele presente, sendo melhor, sendo grato, sendo humano de novo. A história de Ricardo e Maria mostra algo que a gente esquece às vezes, que a pior versão de alguém não é a versão final, que todos carregamos dores que não se veem, que um gesto de bondade pode mudar tudo, que perdoar liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Ricardo aprendeu que a raiva só destrói, que humilhar os outros não cura a própria ferida, que recomeçar exige coragem e que às vezes a pessoa que a gente menos espera é quem nos salva. Maria aprendeu que sua dignidade nunca dependeu de como os outros a tratavam, que mesmo na pobreza é possível ser rica em compaixão, que ajudar quem não merece é o maior ato de grandeza. E quanto a Luana e Ricardo, bem, essa é uma história que ainda está sendo escrita. Uma história que talvez ganhe novos capítulos, novos desafios, novos recomeços. Se você quer saber o que aconteceu entre eles, se o amor floresceu, se Ricardo voltou, se construíram algo juntos, deixe nos comentários, porque essa história pode ter uma segunda parte, e ela pode ser ainda mais tocante que a primeira. Mas por enquanto, fica a lição. A câmera registrou a humilhação, mas a vida registrou a redenção. E às vezes é nos momentos mais baixos que a gente encontra o caminho mais alto. Pense nisso e lembre, a forma como tratamos os outros diz muito mais sobre nós do que sobre eles. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história, porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado